Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos aqui hoje mais uma vez para um estudo da palavra do Senhor. E hoje, intitulando aí o nosso estudo, nós vamos falar do consolo de Deus para as nossas vidas, né? Muitas vezes nós passamos, inclusive agora, principalmente agora, nessa época de pandemia, nós passamos por várias dificuldades aí em termos emocionais, onde a gente perdeu parente, muita coisa ruim aconteceu, muito próximo de nós, e a gente tinha notícia ruim sempre, o tempo inteiro, né? Então a gente tem que pedir a Deus para que Deus nos abençoe e nos dê o consolo dele. E quando Deus nos dá o consolo dele, a gente consegue passar bem por essas situações de crise, principalmente crise emocional. Então eu quero convidar você hoje a estudar comigo a palavra do Senhor, para que nós possamos ver como que Deus trata isso na nossa vida, como que Ele tratou isso principalmente na vida de Paulo, né? Então a gente vai aprender disso, amém? Vamos orar? É muito bom a gente estar juntos, né? É muito bom você na sua casa estar podendo estudar a palavra do Senhor. Isso é muito interessante porque todos nós crescemos espiritualmente, em primeiro lugar, e depois a gente cresce pessoalmente. A gente aprende a lidar com as dificuldades da vida enquanto estamos aqui na Terra, e a palavra do Senhor só nos engrandece. Que Deus abençoe cada um de nós para que nós consigamos aprender melhor do Senhor nessa noite. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tão grande dádiva de podermos estudar a Tua Palavra nessa noite. Podermos conhecer mais do Senhor, podermos aprender do Senhor, podermos colocar nos nossos corações esse aprendizado, um aprendizado que verdadeiramente vai nos transformar, fazendo, ó Deus, com que nós sejamos crescidos espiritualmente e pessoalmente. Porque quando assim somos, os nossos relacionamentos terrenos são diferentes, porque a gente vai ficando cada vez mais diferente daquilo que o mundo tem praticado. Sabemos, ó Deus, que não somos cidadãos do mundo e por isso o Senhor nos prepara para que sejamos sempre diferentes. Cuida de nós, nos ensina, nos exorta, nos mostra como o Senhor tem trabalhado em nós. E é o que nós esperamos do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero dizer para você que nós vamos começar então a nossa lição de hoje. Como texto áureo, a gente lê aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, e a palavra do Senhor nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda o quê? Consolação. Deus nos consola. Muitas vezes Ele percebe que nós somos fracos diante das nossas próprias emoções, e nós, sendo fracos, a gente necessita de um consolo. A gente necessita, às vezes, de alguém que chega e nos alivia com relação às questões emocionais, às nossas crises, às nossas dores, os nossos sentimentos ruins. Precisamos do Senhor para isso. E é somente pelo Espírito Santo dele que nós recebemos esse consolo. Tanto é que o próprio Jesus disse que deixava para nós o Paráclito Consolador, ou seja, aquele que representava Deus, para consolar o nosso coração. Quem é esse representante de Deus no nosso coração? O próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Como verdade prática, hoje a gente lê da seguinte forma: as aflições nos ensinam a lidar com as circunstâncias e a depender inteiramente de Deus, nosso auxílio e consolo. Verdade. Nós precisamos depender de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, porque tudo que fazemos, a própria Bíblia nos diz, tudo que nós fizermos tem que ser feito como se fosse para quem? Para Deus. E então, é claro, se nós vamos fazer algo para Deus, nós dependemos primeiro dele,
para que nos capacite a fazer algo que vai agradá-lo, algo que vai exaltar o nome dele, algo que vai fazer com que a glória dele se manifeste por meio da nossa vida. Então, a gente só consegue fazer isso pelo Espírito Santo do Senhor. Como leitura diária, na segunda-feira nós vamos ler Salmo de número 23, versículo 4. Salmo de número 23, versículo 4. Vamos lá? Salmo 23, verso 4. Muitos de nós já conhecemos bem o Salmo 23, não é isso? Nós vamos lê-lo no versículo 4 agora. A palavra do Senhor nos diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ora, quando a gente fala aqui, algumas traduções falam: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é a vara nesse caso? É aquilo que corrige, é aquilo que percebe que nós estamos numa trajetória meio diferenciada e nos corrige, nos coloca numa trajetória, aquela que é a trajetória ensinada por Deus, aquela que é a trajetória desejada pelo nosso Deus. Devemos percorrer um caminho, mas o caminho que Jesus Cristo nos ensinou, que é o caminho rumo à salvação. E durante esse percurso, nós vamos fazendo as coisas que a palavra do Senhor nos ensina para fazer. Então, nós precisamos nos valer da correção de Deus, porque tem muitas situações da nossa vida, durante essa caminhada, que a gente vai fazer as coisas e a gente acaba não fazendo do jeito que Deus espera que nós façamos. Por isso, Ele usa a vara em nós. Eu digo nós, gente, é todo mundo. O mundo precisa de correção, o povo de Deus precisa de correção. E quando Deus quer nos corrigir, eu já falei isso aqui uma vez, Ele usa algumas colunas de correção, Ele coloca primeiro lá a peste, depois ele põe a fome, depois ele põe a escravidão, para que nós aprendamos e consertemos o nosso caminho. Ele fez isso várias e várias vezes ao longo do povo dele, Israel, Judá, Você pode ver lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, livro de Reis, tudo isso que Deus fazia, usando a vara dele para corrigir o seu povo, para colocar novamente o seu povo na trajetória, aquela trajetória não que o povo quisesse seguir, mas a trajetória de Deus. Nesse aspecto também, e nesse versículo, nós temos que a vara e o cajado de Deus nos consolam. Agora, o cajado, então, significa o quê? Veja você que quando um pastor, geralmente quem usa muito o cajado são os pastores, ou então os líderes, os grandes líderes. Por exemplo, Abraão tinha um cajado, mas Abraão também cuidava de ovelhas, Isaac e Jacó tinham um cajado, Então, assim, o que significa o cajado, então, para mim e para você? Era aquele instrumento que, de vez em quando, eu trazia comigo uma ovelha e eu encostava aquilo na ovelha e a ovelha já sabia o que ela tinha que fazer. Ela tinha que se ajuntar novamente ao bando, Mas também aquele cajado, quando às vezes eu estava um pouco cansado, eu escorava nele, ou seja, aquele cajado ele servia para mim de suporte. Então, a vara de Deus, que me corrige na minha caminhada, e o cajado de Deus, que me suporta às vezes quando eu estou cansado, eles fazem parte daquilo que é o consolo de Deus para a minha vida, Porque a caminhada nós sabemos que ela não é fácil, mas quando a gente aprende a caminhar com o Senhor, a gente consegue fazer a coisa se tornar fácil, porque o Senhor é conosco. Amém? Na terça-feira, Salmo 86, Salmo de número 86, verso 17. Salmo de número 86, verso 17. A Bíblia diz:
Dá-me um sinal da tua bondade para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Esse salmo, ele acontece no meio de uma crise emocional. Esse salmo, ele acontece quando, principalmente esse versículo, quando o escritor de salmo, pode ter sido, nesse caso aqui, o 87, pode ter sido Davi, né? No meio da sua aflição, ele pede para que Deus dê um sinal para ele, né? E de forma que os inimigos possam ver. Quando isso acontece, ele pede para que aquilo aconteça e esse sinal que Deus dá consola esse escritor, talvez Davi. Consola Davi, mostrando para ele que Deus é com ele em meio às perseguições dos inimigos. E da mesma forma, gente, nós temos que entender que tudo que Deus ensina na palavra dele, ele ensina de forma que nós entendamos que o que aconteceu lá no passado acontece hoje comigo e com você e acontecerá com as nossas gerações que vierem até a volta de Cristo. Então, o nosso Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. E então, se Deus usava de sinais para consolar o escritor de Salmo, nesse caso Davi, para que ele pudesse, em meio à aflição, fazer as coisas de forma que mostrasse que o Deus dele era com ele e os inimigos ficassem acuados, isso consolava o coração dele. Então, da mesma forma, Deus, ao consolar o meu coração, ele mostra para as outras pessoas que não me querem bem, ele mostra que eu tenho um Deus verdadeiro, poderoso, que toma conta de mim. Amém? Leitura da quarta-feira, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 6. 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 6. A palavra do Senhor mostra para mim e para você da seguinte forma. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Ora, daqui a pouco nós vamos estudar qual era o real significado da carta de 2 aos Coríntios e nós vamos ver que aquele povo já estava abatido. Eles aceitavam Jesus Cristo, eles iam para a igreja, mas o mundo não saía deles, aquele mundo romano principalmente. Então eles praticavam aquelas coisas todas ainda, era um pé lá e um pé no mundo, mas com isso eles acabavam ficando abatidos, em crise emocional, porque às vezes aquilo mostrava para eles que como que é seguir a Deus verdadeiramente e ter que abrir mão daqueles costumes, os velhos hábitos, né? Isso dava uma crise, os caras ficavam abatidos. Mas quando Paulo envia Tito para aquele lugar, Tito chega, pega essa igreja abatida e ele dá uma, digamos que revigorada, um reavivamento naquela igreja, mostrando qual seria o real caminho a se seguir. Onde é que estava a vara de Deus para corrigir e onde é que estava o cajado de Deus para poder suportá-los quando eles estivessem cansados. Amém? Ainda 2 Coríntios, capítulo 1, leitura da quinta-feira. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 4 e 5, a palavra nos diz que nos consolar em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém. Ora, o que eu tenho de Deus para oferecer para o meu irmão? O que eu tenho de Deus para oferecer para aquele que está abatido? Para aquele que está entristecido? O que eu tenho de Deus para oferecer? Geralmente, a gente fala que nós temos o caráter de Cristo, ou quando não temos, estamos buscando ter.
é para que nós tenhamos alguma coisa para oferecer para o nosso irmão, que está triste, que está abatido, que está fraco na caminhada. Então, se eu sou consolado por Deus, é porque quando eu sou consolado por Deus, eu vou melhorando, 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 a ponto de eu conseguir consolar aquele meu irmão que não está muito bem. Ou seja, Deus usou alguém para me consolar, o Espírito Santo. Assim como Deus pode também me usar com o Espírito Santo para consolar outras pessoas. E é exatamente isso que mostra aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 4 e 5. Leitura da sexta-feira, Colossenses 2, 2. Colossenses 2, 2. Nós vamos chegar lá. Colossenses 2, 2. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma em Colossenses 2, 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amém. Consolados e unidos em amor, precisamos disso. Ora, se Deus ele atua no nosso coração e eu consigo atuar também, juntamente com o Espírito Santo de Deus, no coração das pessoas, ajudando a consolá-los, significa que eu estou promovendo ali, ou o próprio Deus está promovendo uma união maior. E quando isso começa a acontecer, irmãos, a gente começa a ver a atuação do Espírito Santo em mim, naquele outro, naquele outro, naquele outro, e assim prevalece quem? Jesus Cristo de Nazaré, que me ensinou e te ensinou a viver no meio das aflições. Isso é consolo, isso é consolo. O consolo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós, durante todas as tribulações que nós vivemos, nós encontramos forças para passar bem por ela, com paz e tranquilidade, e, consequentemente, conseguimos nos valer dessa experiência para passar para outras pessoas, e com isso a gente vai ficando unido, até a gente mostrar que o amor de Deus prevaleceu em mim e nessas outras pessoas que a gente trabalhou junto. Amém? Sábado, leitura de sábado, 1 Tessalonicenses, sábado, capítulo 5, verso 14. Significa o seguinte para mim e para você: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Vejam bem, o que Deus está pedindo para alguma coisa aqui? Ele está pedindo para ele? Não. Ele está pedindo para que eu e você ajudemos aos fracos, aos abatidos, aos amparados. De novo, veja que nós falamos sobre isso na leitura da quarta-feira, 2 Coríntios capítulo 7, nós falamos sobre isso em Colossenses capítulo 2 e agora em Tessalonicenses da mesma forma, né? É porque que Deus, quando Ele pede num dos seus mandamentos, amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo, é exatamente para que isso aconteça, para que eu consiga chegar e mostrar que eu fui consolado pelo Espírito Santo de Deus durante as minhas aflições, e que esse mesmo Espírito Santo, se a pessoa aceitar Jesus como Salvador, é o Espírito Santo que vai consolá-la também. E então isso mostra que se eu estiver ali, consolidando aquela pessoa para que ela possa cada vez mais entender o poder de Deus na nossa vida, significa que nós vamos sempre conseguir algo que é amparo a essas pessoas. E quando eles começam a perceber, eles vão começar a ver que nós somos diferentes. Temos ideias diferentes, estamos em lugares diferentes, mas consolamos aquela pessoa que está fraca. Porque um dia eu fui consolado pelo Espírito Santo do Senhor, e esse mesmo Espírito que agiu em mim, me consolando, me ajuda a agir em outra pessoa, também consolando elas. Amém? Louvado seja Deus, leitura bíblica em classe. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 até 7.
Eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. É exatamente o que eu falei com você. Deus nos consola com quem? Espírito Santo. Que mostra para mim como é a vara e o cajado que me consolam. E às vezes o consolo de Deus, por que eu estou em crise, irmão? Eu já falei aqui que várias vezes nós assumimos para nós alguns problemas. 95% dos problemas que nós temos somos nós mesmos que causamos para nós. Isso faz com que a gente entre num desespero emocional, isso faz com que a gente entre numa crise emocional, que às vezes a gente fica sem saber até como louvar e adorar o nosso Deus. Mas a vara e o cajado de Deus entra para me consolar e te consolar, porque essa vara vira, me corrige e fala o seguinte: olha, ninguém mandou você errar não, filho. Agora, se para você consertar, você tem que ler a palavra, entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida e voltar para os caminhos do Senhor. Agora, quando você volta para os caminhos do Senhor, automaticamente o cajado te suporta quando você achar que você está cansado nessa caminhada. Continuando a leitura, no verso 5, porque com as aflições de Cristo como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados e para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Veja bem, esse pequeno trecho da palavra do Senhor mostra para mim e para você que nós somos todos iguais. Paulo, que viu diretamente ao Senhor Jesus, ele é igualzinho a mim e a você. Tinha aflições igual eu tenho, igual você tem. E ele foi consolado pelo Espírito Santo, igual eu sou consolado, igual você também é consolado. Agora, para que isso serve? Mostrar essa igualdade entre nós. Serve para que nós possamos ver a atitude de Paulo. Ele viveu tribulações e viveu consolo. E ele passou essa experiência para as outras igrejas que ele escrevia as epístolas. O que significa que eu e você hoje também passamos por tribulações, vivemos as nossas crises, as nossas tribulações, mas também vivemos o consolo. Para quê? Para que nós possamos nos valer dessa experiência e passar para as outras pessoas que vêm após a gente. Como introdução, a gente lê: a segunda epístola aos Coríntios foi escrita quase um ano depois da primeira epístola. É mais uniforme perceber a autoridade apostólica de Paulo na segunda epístola. O apóstolo achava-se contristado por causa da oposição que lhes moviam os falsos irmãos. Afinal, aquela igreja era um fruto do seu trabalho missionário. Exatamente, a igreja de Coríntios era um fruto do trabalho missionário de Paulo. A carta também inclui alguns temas doutrinários, como é o caso da morte e da ressurreição do crente.
Isso aí para eles entenderem, gente, era um negócio difícil demais, porque a cultura que eles tinham, os coríntios lá, o povo da cidade de Corinto, era a cultura romana, onde tinha os deuses disso, os deuses daquilo, os deuses daquele outro. Quando a pessoa morria, quem ia recebê-lo era o deus tal. Então, para se conseguir mudar isso aí, colocar a questão de que a morte ela acontece na vida da gente, mas se quiser, a gente vai ressuscitar com Cristo. Colocar isso na cabeça das pessoas naquela época era algo assim difícil demais. E hoje, a mesma coisa, tão difícil quanto naquela época. Porque as pessoas não querem vir para um Jesus que venceu a morte e ressuscitou. Muitas pessoas querem vir para Jesus, aquele Jesus que dá as coisas para eles, aquele Jesus que dá a bênção, aquele Jesus que mostra para eles que o caminho correto é aquele caminho onde eles vão tirar proveito. Mas há necessidade da gente morrer. A gente morre para a nossa vida delituosa, a gente morre para a nossa vida criminosa de pecado e renasce para uma vida com Jesus Cristo. E quando a gente renasce para essa vida com Jesus Cristo, a gente renasce completamente regenerado, ou seja, convertido para que possamos abandonar por completo tudo aquilo que a gente vivia anteriormente e passamos a viver novamente em coisas novas dadas por Jesus Cristo. E por isso a gente enfrenta dificuldades, por isso a gente enfrenta crises emocionais. Mas antes o Senhor me dava carne lá no Egito, agora estou comendo mais nada, estou comendo isso aqui, né? Mas as pessoas reclamam. As crises nos fazem reclamar, murmurar, às vezes porque a gente não entende qual é o propósito de Deus na nossa vida. Mas, se nós nos abstermos da reclamação e vivermos essa crise para o consolo do Espírito Santo, ele vai nos consolar durante o momento da crise. Nós vamos aprender, ganhar experiência para a gente poder ajudar as outras pessoas que posteriormente necessitarão de consolo. Amém? Então, vamos continuar. A carta também inclui alguns temas doutrinários, como é o caso da morte. Eu já li isso aí. Neste texto, o apóstolo expõe seu coração, revela de forma vívida, ou vivida, né, de forma vivida a experiência dele, né, os sentimentos que envolviam a sua alma e a sua fé. Ele confronta as calúnias e a deslealdade dos falsos irmãos, refutando as suas atitudes carnais, bem como enfrenta os falsos apóstolos que tinham o objetivo de corromper a verdade do Evangelho, o qual o apóstolo pregava com toda sinceridade e dedicação. Nós estamos falando de que aqui, irmão? Nós estamos falando de hipocrisia. Um povo que ainda naquela época, né, veja bem, quando Jesus Cristo veio, ele veio e ele entrava no templo, nas sinagogas, mas principalmente no templo, para pregar. E quando ele entrava no templo, o que ele via? Aqueles fariseus, né? Os saduceus tinham um cargo mais político, mas ele via os fariseus ensinando uma palavra que eles não praticavam. Portanto, havia ali uma grande hipocrisia. Por isso que Jesus Cristo tem uma parte no texto lá em Mateus que fala o seguinte: Jesus Cristo vira para o fariseu e fala com ele o seguinte: o que é mais valioso? A oferta ou o altar? Lembram dessa passagem? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele queria mostrar para o fariseu que o que ele pedia tanto, o que ele cobrava tanto, ele não fazia. Ele queria muito a oferta do povo, mas ele não era capaz de mostrar uma vida digna de alguém que pudesse reverter aquela oferta em prol do povo, e ele se valia de todas aquelas riquezas, e o povo permanecia na pobreza. Então, essa hipocrisia, ela continuou ao longo do tempo, até chegar no tempo de Paulo lá. E isso, Paulo foi perseguido porque ele entrava com a verdade, e a verdade, ela teoricamente confrontava a hipocrisia, mas Paulo era perseguido por causa disso. Por quê? Porque o povo, os fariseus da época, continuavam ensinando
que seguir a Jesus Cristo não era bem aquilo que se fazia, porque para eles Jesus Cristo era apenas um profeta, né? Eles ensinavam que o que se tinha que fazer era levar ofertas para aquele lugar, para que eles pudessem viver na vida regalada e o povo na fome. Aí chega Paulo e mostra a verdade, que não era nada daquilo, que bastava você crer em Jesus, fazer as coisas que Jesus tinha ensinado, né? Aí, o que acontece? Eles percebem então que Paulo estava ensinando a verdade e começam a perseguir Paulo. Amém? Bom, na leitura do tópico 1, a gente vê uma saudação especial e inspiradora de Paulo. Lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, mostra isso aí. Sua identificação pessoal e os destinatários. Olha para você ver como é que é bacana. O apóstolo dos gentios, como de praxe, inicia o texto com o seu primeiro nome, Paulo, segundo uma forma predominante na época em que aparecia o nome do autor, o nome do destinatário e, finalmente, a saudação. E, em seguida, Paulo destaca o seu apostolado através do poderoso e frutífero ministério no seio da igreja, como alguém que fora chamado e autorizado a ser portador do evangelho do próprio Jesus Cristo. Já no versículo 1, ele enfatiza o fato de que o seu apostolado era um chamamento divino. Nesta saudação à igreja a Corinto, Paulo inclui Timóteo, que cooperava com ele em suas atividades missionárias. Timóteo, um jovem obreiro, foi um companheiro leal de Paulo durante todo o ministério. No texto de Atos 18:5, por exemplo, a gente vê que Timóteo e Silas foram enviados a Corinto para servir a igreja. Posteriormente, Paulo enviou um jovem pastor de Éfeso a Corinto, a despeito dos problemas que passava que essa igreja passava, né? É digno de menção a forma utilizada por Paulo ao dirigir a sua nova carta aos Coríntios, ou seja, a segunda epístola, né? Aí, quando ele vai escrever, ele fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, né? Apesar dos falatórios dos rebeldes da igreja de Corinto contra o apóstolo Paulo, ele tratou a igreja como um todo, como parte da igreja universal. Por isso, denomina igreja de Deus. Não havia templos construídos naqueles primeiros tempos do cristianismo e a igreja reunia-se em casas particulares e ao ar livre. Note que Paulo não está se dirigindo a uma casa, mas à igreja de Deus como um todo, aquela igreja que tinha sido implantada em Corinto. E aí ele continua, né? Todos os santos que estão em toda a Acaia. Nós lemos isso aqui, né? E aí fala, os romanos haviam dividido a Grécia em duas grandes províncias. Ao sul chamava Acaia e ao norte chamava Macedônia. Então isso hoje tudo lá é a Grécia. Corinto era a capital da Acaia ao sul, onde residia o procônsul romano. O apóstolo apresenta a sua saudação, um apêndice tipicamente neotestamentário. Os santos que estão em toda a Acaia, os crentes são tratados como santos, porque independente da sua estatura espiritual, haviam sido separados da vida mundana para formar o povo de Deus, a igreja. Continuando aqui na leitura, o apostolado de Paulo e a vontade de Deus. Primeiro vamos comentar esse negócio aqui. Paulo ele se apresenta de novo na sua epístola para aquela igreja de Corinto. E quando ele escreve essa carta, ele manda Tito para lá, depois ele manda Timóteo, igual que mostrou aqui. Ele pega um pastor, saca aquele pastor da igreja de Éfeso e bota lá na igreja de Corinto, porque as visões eram diferentes, as regiões eram diferentes, a cultura era diferente, e então tudo aquilo tinha que trazer para cá, para que nós pudéssemos ver, para que o povo de Corinto pudesse ver como que era as condições lá em Éfeso, e aquele pastor ensinava essas coisas.
Acontece, irmão, que aquele povo ainda continuava com as características mundanas dele, né? E aí, por isso Paulo não entra assolando o povo, não entra arrebentando com o povo, larga essas condições para lá, não. Ele fala o seguinte, olha, escrevo à igreja de Deus, né? Deixa eu ver aqui o que ele escreveu, deixa eu falar com mais precisão. Escreva à igreja de Deus que está em Corinto, né? E depois ele fala assim, todos os santos que estão em toda a Acaia, né? Ou seja, ele está se referindo àqueles que assumiram verdadeiramente a conversão, né? Porque ele escrevia isso e aqueles ali, ele ensinava e frisava como que deve ser o novo caminho a ser andado com Deus, né? E por isso Paulo sofria perseguições. Por isso a igreja, naquela época, sofria perseguições também, né? E aí Paulo mostra para esse povo, né, que independente do que eles tinham de costume, eles tinham que largar os costumes mundanos e se endireitar no caminho de Deus. Amém? Então, era mais ou menos isso. Agora, nós vamos ler o tópico 2, o índice 2 aqui, que mostra o apostolado paulino e a vontade de Deus. Aqueles rebeldes que incitavam os cristãos de Corinto contra o apostolado de Paulo, não receou identificar-se como tal. Ou seja, Paulo não mostrou para eles aqui, sou eu, Paulo. Não. Aí ele fala o seguinte, olha, não é que ele não se identificou, muito pelo contrário, ele se identificou. Por quê? Porque independente de qualquer coisa, ele mostrava que ele não tinha medo da perseguição, né? E aí Paulo não receou identificar-se como se fosse o apóstolo, né? Porque esse título não resultou em nenhuma autoatribuição ou autonomeação, mas foi-lhe outorgado pela vontade de Deus, que sabia quem era Paulo e por meio da sua soberania o chamou e comissionou para essa obra. Ou seja, qual é o título que você tem na igreja? De santo, irmão, de santo. Ah, não, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou presbítero. Esquece isso. Você é o santo. Você tem sido chamado a ser santo diante de Deus. O grande título que Deus te dá é santo. Seja santo como eu sou santo, assim disse Jesus Cristo. Então, se você tem esse chamado, você tem que assumir isso para você, porque não é autonomeação sua. A Bíblia fala que Deus te escolheu bem antes da fundação do mundo. E aí, quando isso acontece, significa que Ele te escolheu para ser santo. Foi Deus que te escolheu, não é você que se nomeia como santo. Não é você que se chama de santo. Porque ser santo não é uma coisa que eu quero ser. Porque eu luto contra a minha carne o tempo inteiro para que eu consiga santidade. Porque a santidade, ela não atua na minha carne, sim, ela atua no espírito. Porque assim que ela atua no meu espírito, eu vou conseguindo cada dia mais ser santo, mas em compensação eu estou matando a minha carne. Então significa, meu irmão, que Paulo não corria desse título de ser apóstolo. Assim como nem eu nem você devemos correr do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Eu tenho o chamado de ser pastor. Então eu tenho que assumir as atribuições de ser pastor. Quando eu fui consagrado a pastor, eu não queria ser pastor. Mas o próprio Deus falou, olha, vai que eu te capacito. E para a honra e glória de Jesus Cristo, Deus tem dado a condição, tem capacitado para que a gente consiga fazer a obra do Senhor. Mas eu não me auto-intitulo, eu sou pastor. Você está falando com pastor Wilson. Não. Você vai ver isso nas minhas atitudes. Você vai ver isso, não é eu escrevendo para você como pastor, não. Você vai vendo que eu posso até ser o pastor. Mas qual pastor? Aquele que realmente está junto das ovelhas, aquele que guia as ovelhas, aquele que ajuda as ovelhas a andar no caminho, aquele que não deixa a ovelha sair do aprisco. Essa é a obra de um grande pastor. Amém? Então, continuando, no autêntico e bíblico ministério cristão, só há lugar para os que são chamados literalmente pelo Senhor. Paulo explica o seu apostolado da parte de Jesus Cristo usando a expressão pela vontade de Deus.
justamente para enfatizar a origem da sua vocação e da sua posição como apóstolo. Olha só. Quando Paulo mostra que ele era realmente um apóstolo, ele estava naquela época falando o seguinte: vocês podem perseguir o tanto que vocês quiserem, que aqui vocês não vão conseguir nada, porque não sou eu que designei o meu título de apóstolo. Foi Deus que me designou como apóstolo. E aí, nesse aspecto, o que acontece, irmãos? A gente então vê que Paulo, ele está cada vez mais mostrando para as pessoas que ele não tinha medo, porque quem estava fazendo a vontade ali não era o próprio Paulo, era Deus que fazia essa vontade. Amém? A sua saudação especial era a seguinte: olha, o apóstolo utilizava a palavra paz, típica na saudação dos judeus, né, que é o shalom, né? E acrescenta a graça, charis ou charis, né, em grego. Então fica a graça e a paz. A graça, demonstração de favor soberano de Deus mediante ao ato salvífico de Jesus Cristo no Calvário. E essa graça especial promoveu a paz que não havia entre o Deus e o homem, né? Por isso, a igreja e o conjunto universal dos judeus e os gentios, redimidos pelo sangue de Jesus, onde não pode haver discriminação alguma, né? Graça e paz são dádivas, tanto do Pai como do Filho. Amém? Muito bem, agora nós vamos começar a entrar em aflição e consolo. Paulo, sua fé e gratidão, né, mostra assim. A seguir, o apóstolo agradece a Deus usando a sua expressão: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal forma de expressar-se fala que da sua gratidão a Deus e também comunica uma riqueza doutrinária, ou seja, ele reconhece quem é Deus, reconhece Jesus Cristo também, né? E é revelado como o Pai das misericórdias, indicando que esse Deus Todo-Poderoso é aquele que nos perdoa quando a gente está fora do caminho, né? E suas misericórdias são expressões do seu caráter justo e santo, que pune o erro. Lembra da tua vara e o teu cajado me consolam? Pune o erro, mas compadece do pecador arrependido. Ou seja, ele pune o erro, ele faz com que nós paguemos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas em compensação ele oferece o cajado para que nós possamos nos escorar, nos suportar nele durante digamos que essa recuperação de toda a crise que nós passamos. O consolo divino e o consolo comunitário. Deus Pai não é apenas um Deus que se compadece de nós em todas as tribulações, mas aquele que alivia os nossos sofrimentos com o bálsamo da consolação do seu Espírito. Pois Deus é Deus de toda consolação. Nós lemos isso aqui em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. A força da palavra consolação, paraclesis, em grego, né? Nesse versículo está no termo advogado, consolador, né? Utilizado no Novo Testamento em relação à pessoa do Espírito Santo como o outro consolador prometido por Jesus antes de subir aos céus. Lembra daquela história? Eu enviarei o Paráclito Consolador para todos vocês. Isso é fantástico, né? O que Jesus Cristo falou. No verso 4 que nós lemos, Paulo dá testemunho do consolo divino, afirmando que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. É verdade, irmão. Você está em tribulação por aí? Você está com problema por aí? Conversa com Deus. A Bíblia fala, olha, vai lá para o seu quarto em secreto e fala com Deus. Olha, irmão, eu tenho experiências maravilhosas de Deus falando comigo. Experiências fantásticas de Deus falando comigo. Ora, se eu, um reles mortal, pecador, consigo ter um relacionamento com um Deus que fala comigo, por que você não vai ter, irmão? É só você experimentar esse Deus. Ou seja, na sua tribulação, não sai correndo, não sai decidindo, não sai fazendo as coisas de forma apurada, de forma apressada, tudo baseado na emoção. Não, irmão.
Consulta Deus, consulta a palavra de Deus. A voz dele, ela vai se fazer no seu coração e você vai sentir que é Deus falando com você. E aí você vai ver que a solução de muitas coisas na sua vida vão vir por meio desse relacionamento com Deus. Porque Deus fala poderosamente para mim e para você. Quantos foram os casos que nós já relatamos aqui para você, né? Que nós já tivemos essas experiências de Deus falando. A pastora Sandra, uma vez, ela falou que Deus falou com ela estava lavando aqui fora, e Deus falou com ela, não abra o portão. Ela então realmente obedeceu aquela voz, diz ela que foi nítido, irmão, nítido, e é de dia, ela mexendo com a água, né? Ela não estava dormindo, nem sonhando, nem nada, de dia. Deus falou com ela, não abra o portão, ela não abriu o portão. Foi na janelinha e viu que realmente tinha uma pessoa estranha ali. Então Deus fala comigo e com você. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você, aí nessa forma de dizer para você, você está passando por tribulação? Eu sou o seu Deus. Eu te consolo. Eu te ensino a sair dessa tribulação e te dou o cajado para que você possa suportar-se no novo caminho que você deve trilhar depois dessa tribulação. É assim que Deus faz. Amém? Na sequência, o apóstolo esclarece que o consolo que recebemos de Deus em meio aos sofrimentos serve de bênçãos para nós mesmos, e para os outros. Uma vez que aprendemos a lidar com as circunstâncias e nos tornamos canais de consolo divino para os outros, ou seja, você vai contar, eu estou acabando de fazer isso aqui agora, eu estou contando para vocês as experiências que nós temos ao nos relacionar diretamente com Deus. Quando Deus fala no meu coração, eu também falo com Deus, e eu gostaria que você também tivesse essa experiência. Isso é consolo. Eu sou consolado por Deus, e o que eu estou fazendo aqui é exatamente o que nós estamos lendo. Se eu sou consolado por Deus, eu estou te ajudando para que você possa ter a mesma, digamos que, a mesma conduta com Deus, para que você também seja consolado nas suas tribulações. Amém? Em nome de Jesus, pense nisso. A aflição na experiência cristã. A aflição é uma palavra bíblica que anula o falso conceito da teologia da prosperidade, segundo a qual o crente santo e fiel não passa por dificuldades, né? Quando você está pregando a teologia da prosperidade, é porque Jesus Cristo ele vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar bens materiais, vai fazer com que você tenha uma vida regalada aqui na terra, e na verdade não é isso. Na verdade, nós vamos passar por aflições, e às vezes até por causa do nome de Jesus Cristo, às vezes não. A Bíblia fala, por causa do meu nome tereis aflições. Agora, seremos consolados pelo Espírito Santo de Deus, né? Ao contrário dessa teologia de que você só vai servir a Jesus para ter carro, casa, essas coisas todas. Amém? Os sofrimentos e provações que enfrentamos produzem perseverança e esperança, né? As aflições são inevitáveis na nossa vida, porém, o consolo divino, bem como o apoio dos nossos irmãos, vem como um rio caudaloso, trazendo refrigério e descanso. Amém? Isso é muito importante. Eu vi isso recentemente, com essa história de eu ter sido entubado com a Covid. Muitas pessoas ficaram em aflição, principalmente a minha família e meu filho, principalmente, né? Mas ele encontrou apoio em várias outras pessoas que também já tiveram aflição, né? Mas tinham um Deus maravilhoso que consola. E ele conseguiu esse apoio e foi consolado por Deus, tanto é que vocês todos falam aí, que quando ele passava as mensagens, ele passava uma mensagem de esperança e alegria para todo mundo. Amém? Amargura e libertação, né? É o tópico 3. Paulo enfrenta uma terrível tribulação. O apóstolo passou por uma tribulação esmagadora na Ásia, talvez em Éfeso, a capital da província, né? Nenhum servo de Deus está livre dessas experiências. Ameaças de morte não faltaram em todo o ministério paulino, né? O que chama a atenção no texto é que a aflição sofrida foi tão forte que Paulo considerou superiores às suas forças, ou seja, ele se sentiu fraco, enfraquecido diante de todas aquelas tribulações, né? Então, a despeito dessa tenacidade, ou seja, desse homem que vergou, que enfraqueceu, né? A sua estrutura emocional era humana e limitada, assim como é a minha e como é a sua também, irmão, né? Ele parecia não encontrar saída para escapar do problema. Entretanto, Paulo entendeu que essa era uma prova em que ele deveria confiar, não em suas próprias forças,
mas em Deus que ressuscita os mortos. Ora, qual é a coisa que mais vence a minha vida e a sua vida? É a morte, irmão. É a morte. Quando eu dou o último fôlego, dificilmente a gente ressuscita, dificilmente. Ah, tá, é assim, pois é. Mas Deus é capaz de me ressuscitar e te ressuscitar. Ele fez isso comigo, eu posso falar isso com muita tranquilidade, né? Então, o que acontece? Se Deus, que anda comigo, é capaz de me ressuscitar, ora, então Ele é capaz de me tirar dos problemas, das aflições que eu passo. E assim Paulo confiou em tudo aquilo que Deus tinha falado para ele, né? Paulo confia em Deus para a sua libertação. Olha, o texto diz: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. A expressão tão grande morte indica que o seu fim parecia inevitável, mas Deus o livrara, né? A experiência dava-lhe consolo e ânimo para, em todas as situações, crer e esperar em um Deus que também é nosso Pai amoroso, né? E Paulo confiou em Deus e foi liberto. O apóstolo agradece a Deus pelo livramento e apela à igreja de Corinto que ore e interceda pelos seus ministros, assim como ela também terá motivos para glorificar ao Senhor pelo livramento que dará aos seus servos. Não existem limites para o poder da oração e intercessão e nem para o consolo de Deus na minha vida e na sua vida. Irmãos, nós aprendemos então que Paulo passou por aflições. Agora, você quer maior aflição que passou o próprio Jesus Cristo em prol de mim e de você? Você quer maior sofrimento que passou Jesus Cristo em prol de mim e de você? Você quer dor, você quer humilhação maior que passou Jesus Cristo em prol de mim e de você? E se você aceitou esse Jesus, significa que Ele põe em mim e em você o Espírito Santo e Ele não vai deixar nós passarmos pelas coisas no mesmo nível que Ele passou, porque senão a gente não aguenta. Ele conseguiu fazer isso porque Ele é Deus. E é um Deus que deu a sua própria vida, derramou o seu sangue em prol de mim e de você. Mas 3 dias depois, Ele foi lá e recuperou tudo isso, já permitindo com que eu e você fôssemos limpos de todos os pecados da nossa vida. Agora, Ele era capaz de fazer isso, Ele é capaz de fazer isso. Agora, se eu e você tivéssemos que dar o nosso sangue em prol de um irmão ali, aqui, acolá, teoricamente não o faríamos. Com dor, com aflição, a mesma dor e aflição que Jesus Cristo passou, nós não faríamos. Mas isso não significa que se nós estamos em Jesus, nós vamos ter aquela vida linda e maravilhosa. Não, muito pelo contrário. Nós temos aflições. Passamos pela caminhada com Deus com aflições. Mas o Espírito Santo do Senhor nos consola. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo e trouxe ele de volta à vida e ao convívio dos apóstolos por um certo tempo, até que um dia ele virou e falou: agora eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Paráclito Consolador. E aí, quando ele disse isso, significava, irmão, que Jesus Cristo, ele veio para nós de forma individual. E o Espírito Santo dele consola o meu coração, porque ele mora aqui. Ele consola o seu coração, porque ele mora aí. E é essa experiência de consolo que nós temos que passar para outras pessoas, para que eles possam, então, ter esse mesmo consolo. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus esteja com você, que você entenda esse consolo do Espírito Santo e que nós possamos, todos os dias, tomar posse desse consolo do Espírito Santo e possamos cada dia mais também praticar isso, levando esse consolo para outras pessoas que precisam em suas tribulações. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus,
Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito conosco, por todo o consolo, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e, acima de todas as coisas, pelo ensinamento que o Senhor nos dá. Também agradecemos pela tua vara e o teu cajado que nos consola. Porque, Senhor Deus, sem isso, certamente nós iríamos tomar decisões erradas o tempo inteiro. Mas o Senhor está aqui em nós, morando em nós, o teu coração, o teu Espírito Santo está no nosso coração para nos indicar o caminho correto, para que nós consigamos errar menos, lutando cada vez mais contra a nossa carne, permitindo com que o teu Santo Espírito aqui prevaleça. Então, Deus, em nome de Jesus, continua nos ensinando, continua fazendo com que nós tenhamos cada vez mais forças para andar nos teus caminhos. Consola o nosso coração nas tribulações que nós temos passado, mas sabemos, ó Deus, que esse consolo servirá de experiência para que nós possamos ajudar outras pessoas a andar no teu caminho também. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor faz conosco nessa noite. Eu peço ao Senhor que visite cada lar que está agora, Senhor Deus, e que o Senhor possa levar o consolo a cada um deles, independente do que eles estiverem vivendo, que seja tribulações ou que seja culpa pelo seu próprio erro, mas que o Senhor leve o consolo por meio do teu Santo Espírito. Seja o Deus da nossa vida sempre, Senhor Deus, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido irmão, muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus esteja sempre com você, em nome de Jesus. Que você seja forte e que consiga viver consolado pelo Espírito Santo do Senhor. Fiquem com Deus. Nós amamos vocês muito, muito. Fiquem com Deus. Deus abençoe.